Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV, né? E vamos para a nossa primeira página, porque hoje eu acho que vale continuar falando em relação a ameaças às mulheres. A gente sabe que tem ameaça de tudo quanto é tipo nas redes sociais, não é? Aí através da internet, a homens e a mulheres também. Mas a gente está numa fase em que se tem visto mais esse tipo de coisa em relação às mulheres. E a gente vai falar do que aconteceu com a Paola Carosella, que é uma das estrelas do MasterChef na Rede Bandeirantes de televisão. Ela está numa fase, né, que todo mundo inclusive está estranhando. Eu que adoro a atuação da Paola, não tenho gostado muito não, porque ela está mais agressiva, mais durona e às vezes ela radicaliza, que ela acaba sendo grosseira com os participantes mesmo, com os candidatos lá ao prêmio de melhor chefe de cozinha, melhor culinarista. Bom, mas isso é uma outra coisa, né? A gente pode não gostar da atual fase em que ela está, ela se distanciou daquela Paola que ela sempre foi, rígida, querendo, né, qualidade nos preparos, com a comida, o zelo com a comida, contra o desperdício. Enfim, ela era uma professora do pessoal que estava lá. Então essa era uma imagem boa e sem deixar de ser humana. Aquela coisa, aquele velho chavão precisou endurecer sem perder a ternura jamais. Ela seguia bem esse tipo de coisa. E de repente a gente não sabe o porquê, bem na melhor fase da carreira dela, vamos dizer assim, como jurada de um reality de culinária, ela dá uma guinada que está realmente provocando estranheza, alguns comentários, e já começa a gente ver se desenhar aí uma polêmica em torno desse tipo de linha que ela pegou agora de atuação. Enfim, o que acontece? Acontece que qualquer motivo é motivo para pessoas mais agressivas nas redes sociais. E uma dessas pessoas, um desses haters, vamos dizer assim, né, dos odiadores, eles querem o quê? Querem é detonar mesmo, com muita agressividade. Então, alguém ali que não concorda com essa linha de atuação dela, diz que queria dar na cara da Paola, para vocês terem uma ideia. E ele escreveu bem assim, olha gente, eu tinha até uma foto do post dele, ele fez isso, se eu não me engano, pelo Instagram ou pelo Twitter, que ele fala assim, sou só eu ou é impressão? Sou só eu que queria dar na cara, dar um tapa na cara da Paola? Ele pergunta isso no dia que o reality é exibido e no dia que ela deu uma engrossada feia ali. Só que ela viu a mensagem. Ela viu e resolveu não deixar barato. Ela viu e foi para o confronto. Ela viu e se posicionou em relação a isso. E ela deixou, e ela toca nesse tema que a gente tem tocado aqui, mais ainda desde o escândalo aí envolvendo o ator Zé Maier, que, né, esse tipo de coisa é crime, assédio moral, assédio sexual, abuso, agressividade, essas coisas de realmente pensar em agredir uma mulher, mesmo que seja verbal. Isso vai por um outro caminho. Aí a Paola pegou e escreveu uma coisa. O que ele disse, um tal de Mr. William, era o codinome, ele já apagou tudo, já arrepiou carreira, pra vocês terem uma ideia. Mas ele escreveu assim, só eu tenho vontade de dar na cara da Paola, mulher ridícula e grossa, disse o rapaz. Ciente disso, a Paola não ficou calada e rebateu. Acho que não, tem outros também. Fique à vontade, vem me dar na cara quando você quiser. Só lembra que é crime, disse ela, né, através das redes sociais. E aí ela citou realmente a mensagem que é a mensagem do momento, é a mais atual. Ontem nós usamos a camiseta aqui, ela termina o recado dela justamente dizendo, mexeu com uma, mexeu com todas. E a partir daí o cara apagou a mensagem, sumiu, não conseguem aí ver por onde é que ele foi, né? Ninguém ainda nem se preocupou em dar uma rastreada de tanto que ele mostrou que realmente ele ficou com medo, né? Da ridícula, da grossa. Alguém tem vontade de dar na cara da Paola como eu? É só impressão? É bonitinho escrever esse tipo de coisa? Eles acham, porque são protegidos pelo anonimato.
E a gente já falou aqui há muito tempo que, olha, cada vez menos a internet é a casa da mãe Joana. Cada vez menos é terra de ninguém. Hoje os métodos são os mais modernos possíveis para você rastrear qualquer engraçadinho desse, né? E saber direitinho de quem se trata e ela poder processar. Ela poder fazer com que ele pague judicialmente por esse tipo de coisa. É possível sim, então vocês podem parar com esse tipo de agressividade. Não gostar, como eu estava falando no começo do nosso comentário, da atitude dela ter mudado o tipo de comportamento, ter ficado mais durona ainda, mais agressiva e, como eu disse, muitas vezes grosseira assim com os participantes, ao invés de ensinar, orientar, né? É aquela coisa mais de intimidar e às vezes até de jogar para baixo mesmo, né? Duvido que uma receita de alguém que acabou de levar uma dura muito dura, não só aquela coisa de alguém firme e falar, não é assim que você está fazendo, está errado, mas vai por aqui, vai por ali, faz de outra maneira. Não, as coisas ali estão realmente ficando mais pesadas. É diferente você fazer um comentário desse, falar, poxa, qual é? O que aconteceu? É a direção do programa que está pedindo para que ela mude? É porque a Paola vai ter um programa só dela, devido ao sucesso do programa do Jacão, o Fogaça também tem um programa só dele no canal a cabo. É em função disso que ela já vem desenhando uma nova linha de atuação para aplicar no programa que ela vai apresentar absolutamente sozinha, um espaço que vai ser apenas dela. Então você pode questionar um monte de coisa, gente, sabe? Com educação, com um argumento, né? É aquele velho ditado também, não aumenta a voz, melhora seu argumento. Aí é por esse caminho que as coisas realmente funcionam. E para ela, eu acho que fica um aviso, não através de uma coisa tão grosseira, agressiva, né, cheia de ódio, de rancor, como essa que a gente viu aqui, que eu tô lendo aqui para vocês, né? Mas o pessoal não espera que hoje em dia as mulheres reajam, né? Quando a coisa acontece, sai correndo, sai de fina. Mas você pode fazer as coisas de uma maneira muito melhor. Ela não está se furtando a críticas ao trabalho dela, ela está mostrando um outro comportamento, as pessoas podem discutir isso e ela pode até esclarecer o público o que está acontecendo. Se ela acha que estiver acontecendo, de repente para ela não está acontecendo nada. Ela está agindo muito naturalmente, mas que ela é o foco das atenções agora, com toda certeza, com toda certeza. Agora, daí não justifica fazer esse tipo de coisa. E vocês veem que é tanta covardia, mas é covardia mesmo, que assim, o cara some, desaparece, ele não apagou só a mensagem, não, sumiu das redes sociais, como se não fosse mais achado. Imagina, já está printado, é fácil achar, é outra coisa. A mensagem dele, vou repetir, é a seguinte: só eu tenho vontade de dar na cara da Paola, mulher ridícula e grossa. E a resposta dela veio no ato. Acho que não, escreveu ela, né? Fique à vontade. Acho que não. Outros também. Fique à vontade. Vem me dar na cara quando quiser. Só lembra que é crime. Mexeu com uma, mexeu com todas, que é a frase que está sendo promovida aí por todo mundo nas redes sociais e que começou com a história do Zé Maier. Tá certa a Paola, né? Esse tipo de coisa merece uma resposta, merece mostrar mesmo que a pessoa não tem medo, que está posicionada, que sabe como tem a maneira de chegar a essas pessoas que entram nas redes sociais somente para atacar, somente para detonar e não tem nenhum argumento e já começa assim, porque na internet tem essas coisas, né? Só eu que isso, tem frases, tem jargões e ele aproveitou esse justamente para falar em agressão e dar tapa na cara da Paola. É o que ela falou, vem dar, fica à vontade. Agora lembra que é crime, viu? Mexeu com uma, mexeu com todas. Tá certíssima, Paola Carosella. Agora para de pegar pesado, né, Paola? Tá pegando de verdade. Isso quando as pessoas estão reclamando aí, não é sem motivo, não, tá certo? Fica a dica, como se diz. Uma outra coisa, gente, como nós estamos ainda falando em internet, em redes sociais, essa história de inventar a morte de pessoas, né? Pessoas conhecidas, claro, senão não tem graça, né? Assim que eles pensam. E a Maria Zilda, ela deu uma entrevista para um programa Lá Vem
eu vou lembrar direitinho o nome do programa, que é apresentado pelo Chico Canindé, e realmente ela falou dessa história, que ela já foi dada como morta, tida como morta 4 vezes. 2 vezes mataram ela com AIDS, uma outra vez foi um acidente, teve uma outra vez aí também que era qualquer coisa nesse sentido. E o que ela estava falando é isso, que se você for ligar para esse tipo de coisa, você acaba louca, mas que é uma coisa absurda realmente que aconteça. Qual é o prazer, onde é o prazer, né, encontrado por essas pessoas para partirem para esse tipo de coisa? É muita crueldade, é querer ver o mal do outro também. E fora isso, ela se queixou do tempo em que ela está ausente da televisão, embora ela tenha feito Sangue Bom. É que ela fazia muitas novelas, uma atrás da outra. Ela mesma diz, a partir da década de 70, ela foi o estouro da televisão, rainha das telenovelas, mas depois as coisas mudam, né? O mundo muda, a televisão muda, essa coisa toda. E, aliás, ela deu essa entrevista no programa Senta Que Lá Vem, apresentado pelo Chico Canindé. E aí, o que acontece? Ela está se queixando do público. Ela fala que o público de televisão não é fiel, é um público que trai, que vai te abandonando. Ela fala, o público do teatro é muito mais fiel, ele te segue a vida toda, mas o público de televisão não. De repente você sai de moda, de repente você não é mais aquela pessoa tão desejada para as novelas. Ela faz uma crítica muito contundente em relação ao comportamento do público e ela mostra um desencanto em relação a isso, né? Ela queria ser mais convidada para as novelas e sentir que o público sente falta dela. Mas sente, Maria Zilda, por quê? Como é que a gente percebe isso? Nós percebemos, nós que trabalhamos, né, com noticiário de televisão, com cobertura do meio artístico, quando você apareceu na novela do Valcir Carrasco, não é? E aí as pessoas começaram a comentar, puxa, olha que legal, que papel interessante, que como ela tá bonita, penteados de época, modelos de época, ficou muito bem na Maria Zilda. Então você entende que esse público existe sim, o que muda são as emissoras de televisão, direção, claro que vem aí novas gerações que não conhecem tanto o trabalho, mas que se vem um trabalho de determinado ator ou atriz, começa a apreciar também, agrega ao invés de ignorar, então não fique tão triste ou tão abalada com esse tipo de realidade, não pensa que você não conta com o carinho do público, porque conta e muito, e isso ficou muito, muito claro, pelo menos para mim, acho que para os meus colegas também, quando você apareceu em Itamundo Bom, porque aí realmente foi uma coisa muito legal, tá certo? Agora, o que ela fala de você passar a ignorar essas notícias de morte, ela tem toda a razão, porque senão fica louca de verdade. O pessoal escolhe até o tipo de morte que quer dar a determinada pessoa nos boatos, nas notícias fakes, que infelizmente são um efeito colateral aí das redes sociais, tá certo? Vamos abrir a nossa roda aqui da fofoca com o Vladimir Alves do site Bochicha aqui com a gente. Boa tarde, Vladimir. Boa tarde, tudo bom, tudo querido? bem? Tudo em paz. Jóia. E também, bom, o Vladimir tá no melhor para você. Exatamente, todos os dias, às 10 da na manhã. hora da fofoca. Na hora da fofoca, aqui na Rede TV, com Mariana Leão, com Celso Zucatelli, com Edu Guedes, todos os dias trazendo as últimas dos famosos. Tá certo, e também no site o Bochicho, né? Sim, todo quentíssimo, bombando sempre. E ó, antes um pouquinho do Melhor para Você, tenho Tá Sabendo, quer dizer, você já começa a sua manhã a partir das 9h30 da manhã aqui na nossa Rede TV, sabendo de tudo das celebridades, sabendo de tudo sobre o mundo artístico, né, Thiago Rocha? Boa tarde, tudo Sônia bom, Abrão, querido? boa tarde para vocês aí de casa. E você sabe por que as pessoas, elas gostam, mas elas gostam de falar que o artista morreu? Qual é que Eu não sei, é o mas grande gosta, barato, gosta que de isso é verdade. mórbido, gente. E outras, imagina só que você que gosta de fazer essa história poderia ser tua mãe. A tua mãe, você imagina só o susto que você levaria? Que notícia prazerosa você saber, entendeu? E colocar uma das maiores atrizes do Brasil, eu estava lembrando do personagem dela, da Emma Thompson. Sim. Lá em Itamundo Bom. Gente, para com isso, né? Vamos usar o tempo para coisas úteis. Se não tem o que fazer, vai fazer caridade. É verdade, vai trabalhar um pouquinho. Vai fazer caridade, procura um orfanato, procura um lar de idosos, vai fazer a diferença na vida das pessoas. Agora, ficar escrevendo notícia falsa
E às vezes são recheadas de vírus, né? Porque você vai lá clicar naquela história, pega tudo, senha de cartão de banco, senha do site que você gosta de comprar, pega tudo. Então, tomem cuidado. Na hora de clicar lá, veja se o site é sério antes de dar o ok. É difícil, Sim, né? porque a gente está vivendo essa fase das notícias fakes. Isso tem preocupado jornalistas do mundo inteiro, veículos de comunicação do mundo inteiro. Então, vai prestando atenção, porque tem umas coisas que às vezes a gente lê estranha e que começa a dar um indício de que aquilo não é verdade, né? Não é tão difícil detectar assim não, tá? Principalmente notícia de morte, se procura os grandes Sérgio Malandro, veículos, né? Silvio Tanta Santos, gente, Laura né? Cardoso e tantos outros que... É Renato verdade. Aragão, né? que a esposa foi parar no hospital por conta da mentira. Ela teve um Exatamente, problema de lembra depressão disso? porque falaram que ele tinha morrido. Ele tinha acabado de sair do hospital. E aí as pessoas esquecem que os artistas têm família. E também nessa entrevista... Fizeram com o Nelson Rubens aqui, Pois lembra? é. Com o Lembra Nelson que ele entrou ao Rubens vivo? fizeram isso, ele entrou ao vivo. Estamos no falando com programa. assombração? Exatamente. O pessoal, É uma gente, não loucura, perdoa. gente, não a pode. Maria Zilda fez uma relação assim que eu não gostei muito. Qual foi? Dela falar que o público de teatro é mais fiel do que o de público TV. de televisão. Infelizmente, hoje no Brasil, parte da população vai ao teatro porque tem lá os artistas da televisão. A cultura é essa, as pessoas vão lá e falam, eu quero ver aquele artista de perto. Falar que o artista de televisão não é fiel, não sei, eu acho O que ela foi público de infeliz nessa TV. colocação. Talvez os Eu diretores acho que da ela sua tá emissora magoada, sejam né? fiéis com o seu trabalho, que é uma lástima, entendeu? Porque não conseguir Ela é reverenciar boa. o seu talento, E chamar o público de televisão de traiçoeiro. eu acho que não é o público. Eu acho que ela quis mandar mensagem pra alguém e derrapou no meio Só do se caminho. for. Você acha? Eu acho. Eu achei que ela deu na cara do público. Porque o público não merece, não é? Foi assim. Ela tem que uma ela visão fez. equivocada de como o público se comporta, o público de televisão e o público do teatro, porque eles vão, parte do público vai justamente por conta da televisão. Tem muito a ver, né? Até difícil. cinema, quando os filmes são com os artistas das Não novelas, é? dão Não mais vende, que é uma bilheteria. coisa. Eu acho que ela bateu no lado errado. Você parece tem, assim que você o tem diretor razão. chega assim, ó. Porque isso é coisa de direção, de emissora. Não Quero é do escalar a público. Sônia Abrão. Agora vamos pra rua. Olha, o que você acha da Sônia Abrão? Sônia Abrão? O que você acha da Sônia Abrão? Sônia Abrão, Me Sônia Abrão? escala não, sou muito cadastrona. Não pense nisso. E não acontece, Maria Zilda. Então, assim, eu acho que as pessoas da emissora onde você sempre trabalhou, elas esqueceram de você. E esqueceram de uma forma errônea. Porque o seu talento nunca pode ser É esquecido. verdade. E assim, é aquilo que a gente está falando na primeira página. A gente sente o carinho do público por ela a partir do momento que ela aparece numa novela, que foi no Eita Mundo Bom, né? As pessoas não têm, as pessoas têm memória, as pessoas reconhecem, tiram, ela fala assim, mas as pessoas só querem tirar selfie com o artista que está na crista da onda, artista que está fazendo novela. Mas isso sempre foi assim, né? Mas a gente encontra tanta gente Sônia, famosa. sempre foi assim, não foi? Mas isso sempre Na foi tua época assim. do jornal é quem lá... tá no momento, Não é? né? Você colocava na coluna quem tava na crista da onda. O cara da novela das 7, das 8, das 9, o porque as apresentador. coisas, né, elas vão cada dia revelando, ou novos trabalhos, ou novas pessoas, novos artistas mesmo, o público vai tomando conhecimento, isso com certeza é assim mesmo, mas ela vem se queixando do espaçamento mesmo de convites para fazer novela, mas... Vamos Atenção, aguardar. Record, atenção, SBT. Porque às vezes tem isso também, Não, né? tem, imagina. Que a pessoa acha que está contratada e não quer chamar porque tem contrato. Você lembra da própria... Quem? Oh, meu Deus do céu. Que reclamou também nas redes sociais, falou que estava... Joana Fon? Joana Fon, claro. A Joana. Eu vi a Joana em Malhação esses dias. Mas como é que se dispensa, entendeu? É que o mercado mudou, porque talvez eles estavam acostumados naquele lance do contrato de 1 ano, de 2, de 3, 4 anos. Não, isso também mudou, né? Né? Que Aí agora, é que tá. se você Aí tem a novela, você trabalha. Se você não tem, Você tá não fora. trabalha. E se você está contratado, não pode, Não pode. escolher personagem. Aquilo que tiver, o papel que quiserem para você, você tem que ir lá e fazer. Coisa que o Chay Suede já está contestando. Acho que você está se precipitando, Chay. Não está com essa bola toda ainda para fazer isso. O Antônio Fagundes está. Tanto que ele tem reuniões com outros atores da Globo, na casa dele, na emissora, né? Para discutir atuação, discutir atitudes da empresa, fazer. Ele pode, ele tem uma história solidamente construída. Para quem não tem, acho que ele fica meio como
complicado, né? E existe um peso também. Você lembra quando ele migrou da Record para Globo? Que ele foi fazer, se não me engano, foi Império? Que aí a Record não existia na história dele, eu lembro. E que aí todo mundo falou assim, gente, quem é esse cara? Parece que ele, né? Ele tinha começado justamente dali e não tinha existido Rebeldes, que também fez muito sucesso. Fez mesmo. Isso é uma coisa que a Sofia Abrão sempre fala, ela é sempre muito grata a Rebeldes, que foi a novela que mostrou... Que revelou, né? Pro grande público. E eu acho que a pressão que ele sofreu, porque não é todo mundo que está preparado para tomar uma porrada e falar assim, meu Deus, porque todo mundo estava assim, maravilhoso, foi bárbaro, mas foram 3, 4, 5 capítulos. Você não conseguiu fazer uma novela. Depois você viu que ele fez uma outra novela, não teve o mesmo êxito. A mesma coisa, o mesmo peso, né? Então, assim, precisa tomar cuidado, sabe por quê? Todos nós que trabalhamos em televisão, nós somos jogadores. Claro. Mas existe o campo e existe a bola, que não nos pertence. Então a gente só faz parte de um núcleo que está acontecendo. E a gente não joga sozinho, não adianta, né? É isso aí, porque às vezes você acha que você é o dono do mundo e não é, que você pode exigir e não pode. Não pode, é verdade mesmo, viu? Olha, ainda dentro desse assunto de redes sociais, porque essa semana passada já tinha essa história de que o Edgar Vivar, o seu Barriga, estava com mal de Alzheimer e que ele mesmo teria comunicado esse diagnóstico ao seu público, aos fãs eternos do seriado Chaves. E isso pegou o Edgar desprevenido e como ele está para vir ao Brasil e a produção do Ratinho teve inclusive na casa do Roberto Bolanhos, né? Já fez matéria com o Edgar, eles são amigos. Ele resolveu desmentir isso aqui no Brasil através do programa do Ratinho, mandando o recado lá do México para o Ratinho aqui no Brasil, que o Ratinho inclusive colocou no programa dele e nós vamos mostrar para vocês, falando que não é nada disso. Ele faz até uma ironia no final da fala dele, quando ele fala, tem mais uma coisa, que eu não esqueci, ele faz assim, né? Ele faz bem isso, que ele vem para o Brasil no final desse mês agora e vai fazer uma série de shows. Vamos ver o recado dele? Aí a gente comenta aqui. Vamos lá. Oi, Ratinho, meu amigo, boa noite. Você viu o que inventaram agora? Já tentaram me matar tantas vezes e agora devem achar que eu esqueci de morrer. Enfim, não se preocupe. Estou super bem de saúde aqui no México e indo para o Brasil no final de abril. Apresentarei meu novo show. Espero ver todos vocês lá. Tem uma outra coisa que não esqueci. Quando você vai pagar o aluguel, Ratinho? Beijos para todo o Brasil. Seu amigo Edgar Vivar. Que bonitíssimo, né? Muito legal. Ele é muito bem-humorado, mas é o que ele falou. Pois é, falaram e eu esqueci de morrer. E não obedeceu os boatos, sabe, gente? Desculpa. E realmente ele veio para o Brasil e é o que ele falou, estou muito bem de saúde aqui. Muito né? bem, está lembrando de tudo. E inclusive, falar em morrer, falar em morte, o Edgar Vivar vai lançar um livro de memórias. É mesmo? Ele vai contar coisas sobre a vida dele. Tem muita gente até que não sabe, ele já fez telenovelas também. Ele fez uma novela que chama Marte, a Cifra e Rolito, que é a história de um menininho. Então ele já tem muita coisa para contar, além dos programas que ele fez e, claro, o clássico Chaves. E ele falou assim, eu vou escrever o meu livro, só que eu não vou lançar agora. Ele falou, não vou lançar agora porque eu prefiro deixar guardado. Depois que eu morrer, vão publicar. Não. Porque ele falou que ele não quer ser importunado. Ele falou, o que eu escrever lá... Bem bom aí. Esse elenco do Chaves, Pois, gente, rende, tem né? história que eu vou contar. Não para, Não nunca mais. para. Todos eles têm segredos, Tem. né? É uma loucura isso. E aí ele falou, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever e vou deixar engavetado. Quando eu morrer, alguém publica, assim, o que tiver escrito lá, se alguém se sentir ofendido, eu não estou mais aqui para responder. Certo. Olha, que É complicado, louco. né? Porque ele vai revelar bombas Vai. e bombas, e claro que é do Chaves, né? Sabe, aliás, que a Florinda Mesa deu uma entrevista aí contando o início da história de amor dela com Roberto Bolanhos. Dessa vez ela não veio falar que ele era um galinha pegador, transava com todo mundo, que ele era extremamente... Ela acabou com Saía com a o ex-marido. camareira, Saía com a camareira. abotoando Ela os itens. detonou ele de uma forma que todos nós fãs ficamos
ficamos assim meio O chateados, Chaves, ela tá falando né? do Chaves ou do Kiko? Ela tá falando Não, do do Roberto Bolanhos. Do Bolanhos, do do Chaves. marido. E ela estava falando desse comportamento dele já até como marido dela, né? Já casados. Aí passou esse ataque de fúria em relação ao falecido. Aí ela resolveu lembrar das coisas boas e que foram difíceis, porque ela contou que quando ele começou a se interessar por ela era noiva e ele era casado. Ele já tinha 6 filhos, ele já estava há muito tempo, né, com a mulher dele. E ele começou assim, de repente, onde ela estava, ele ia e deixava uma rosa. Podia não estar nem dentro da emissora. Ele sabia por onde ela passava, tinha uma rosa lá, deixava até no carro uma rosa. E ela começou a saber que ela começou a se acostumar através da rosa com a presença dele. E ela noiva. Aí teve um dia que ela foi jantar com o noivo, quando eles voltaram para o carro, a rosa estava lá, né? Aí ela falou, nossa... O produtor mesmo, Nossa, né? Você imagina você passeando, uma rosa lá. Aí Exatamente. E quando ela já estava para lá de acostumada com isso, mas sem se tocar que ela quisesse ter alguma coisa com ele, mesmo porque ele era casado, né, e ela ainda continuava noiva, ele parou de entregar rosa, parou de deixar rosa nos lugares. E aí ela ficou pé da vida, ela ficou muito brava. E foi aí que ela sentia a falta dele, que ela estava apaixonada por ele. Aí teve um dia que eles foram fazer um show, sei lá onde, e que ela pegou e chamou ele e falou, escuta aqui, para que você me dá essas rosas se você é casado? E por que você parou de dar as rosas, né? Porque você é casado. E ele falou para ela, e ela disse que ele falou muito sinceramente, eu não sei, eu só sei que eu sinto a minha vida vazia, com mulher e 6 filhos, imagina. Ele sentia a vida dele vazia. E eu sinto muita vontade de beijar alguém. Ela falou, então, se você tem essa vontade, me beija. E foi claro que ele beijou, né? Claro que ele atendeu o pedido dela, porque aí ela já estava meio apaixonada por ele e vice-versa. E ela disse que foi o primeiro beijo deles e foi o beijo que deixou ela tonta na vida, mais tonta na vida, que ela viu o mundo rodar quando o Bolanhos a beijou. E eles, isso foi num dia 21 ou 22 de outubro, eles guardaram essa data por 40 anos, para vocês terem uma ideia. 40 anos foi o tempo que eles viveram juntos. Olha como era um amor de verdade, né? De repente ele tinha uma família constituída, a mulher dele, que todos dizem que era uma pessoa ótima, 6 filhos, mas a vida vazia, porque não era ainda aquele o amor da vida dele. Quando ele encontrou, ele ficou 40 anos com esse amor. E assim, um mês antes dele morrer, porque ele morreu em novembro, eles não comemoravam aniversário de casamento, eles comemoravam o dia em que eles descobriram que eles se amavam mesmo, que era o dia do primeiro beijo. Então, um mês antes dele morrer, eles ainda comemoraram esse dia do beijo, ela conta, abriram um champanhe, fizeram declaração de amor de novo um para o outro e seria a despedida dessa data que foi fundamental na vida dos dois. Não é linda essa história? Eu até esqueci a outra. Tudo que ela falou dele depois, mas parece um roteiro de filme, né? Achei lindo, tão romântico. Não, como esse é do diria Carrossel, a Laurinha do Carrossel, né? Tão Mesmo, romântico. acho que já estava premeditado, porque mesmo na época que ela viu o futuro marido saindo com as meninas, saindo do camarim com a camareira, tipo assim, ela já sabia que ele era um galinha. Sim. Mas mesmo assim, ela insistiu e apostou nesse amor, né? Foi. Algo que E era tudo amor supera, mesmo, o né? amor Porque tudo supera. 40 anos Olha, juntos, ele largar uma família toda para ficar com ela. É muito lindinho esse vídeo dos dois, vocês já viram? Não, muito não vi legal. esse aí. Ah, o Marmita, o Chuck, não pode ver essa foto dela de biquíni. Corpão, né? Ela Oi, sempre como teve ela é bonita, mesmo, né? Ela era bonita. Olha, gente, toma cuidado com as plásticas, viu, gente? ela mudou um pouquinho, mas ela continua bonita. Não, mas o rosto dela tá diferente desse sim. rosto angelical que ela tem ali. Artistas completos, vocês viram? Praticamente todos eles cantam, dançam, eles fazem Sim. shows, eles são show mesmo, né? Aqui tem esse preconceito, né? Porque o ator, ele não pode... Não pode cantar, não pode dançar, não pode fazer nada. Tem que ser cada macaco no se seu você galho. faz muita quando tem coisa- uma árvore inteira. Você é um frustrado.
Você não se dá bem com nada, né? Agora, se você só tem uma profissão, você é um vagabundo. Você é um acomodado. Não dá, não tem como É muito agradar. complicado. Olha aqui, daqui a pouco a gente mostra para vocês, de repente baixou um Chaves aqui direto, né? Mas a Chiquinha, ela foi a Maria Antonieta de las Nieves, que eu já fui fã, não sou mais, Isso. mas ela voltou à Vila do Chaves, gente, e a emoção dela foi uma coisa muito tocante. Eu não sei dizer para vocês se é a vila original ou se é uma reprodução que eles têm lá e que foi mantida, né? Tipo um museu do Chaves e a vila lá inteirinha. Não sei se é original, se é essa, criada justamente como memória, mas ela teve lá e a reação dela já vocês vão ver aqui. Olha que ela tem todas as queixas do mundo, né? Olha que ela já detonou tudo que ela podia, Não mas sobrou já ninguém. vocês vão ver, não sobrou pedra sobre pedra nessa história. Bom, olha, vamos voltar aqui com a nossa conversa. A gente está aí só fechando agora a história do Chaves, a visita da Chiquinha, da Maria Antonieta Las Nieves, à Vila do Chaves. Vamos lá. Que nunca tiveram perfume, mas que sempre nos lembravam do Chaves. Nos lembravam nossa vida. O barril. O barril que eu chegava e batia e saía alguém. Alguém muito querido por todos nós. Esses passarinhos que eram de mentirinha, porque quando eram de verdade não nos deixavam trabalhar. Madruga e eu vivíamos no 72. Algo similar a isto, mas muito mais bonito, muito mais emotivo. Vivemos toda a vida. E tudo graças a Chespirito. Chespirito, obrigada por me permitir fazer parte de sua família artística. Obrigada por esses momentos tão maravilhosos que passamos aqui. Obrigada por dividir sua inteligência com todo mundo e por nos dar alegria. Para sempre. Nós não estaremos mais aqui, mas você continuará existindo para sempre. Obrigada por existir, Chespirito. Obrigada. Aí, né? Caramba. Deve Parecia ser que muito se davam triste, bem, né? Mas no final das contas não tinha essa mas empatia assim, toda. não tinha mesmo, mas para cada um deles o programa foi fundamental na vida. Eles nunca mais se livraram dos seus personagens. E olha, gente, é emocionante mesmo, porque na exposição do Silvio Santos, no MIS, eu e o Thiago, nós estivemos lá num cenário que era uma mini Vila do Chaves e tinha um barril, que a gente até fez foto lá dentro do barril. Você chegou a fazer, Vlad? Não, não fiz. Não, a gente fez. E assim, dá uma emoção mesmo para todos nós, Chaves maníacos, eu acho que o público em geral, dá uma coisa. Verdade. Agora, você imagina, se fez parte disso, você visita mais de 30 anos depois que o programa terminou, e aí não tem mais ninguém lá. E quando ela bate no barril, né, e que ela fala agora não sai mais ninguém, mexe com o coração de todo mundo mesmo. Mas ela tá bem plasticada, né? Bem, tá bem diferente a feição dela. E quando ela bate ali no barril, demora a gente acreditar. Tipo assim, a gente pensa, não, ele não tá lá porque no dia da gravação ele não tá mais aqui. Exatamente. É uma coisa que é difícil de digerir, né? Ele não tá mais né? aqui, nem o personagem no barril e nem o Bolanhos aqui com a gente, né? Valeu, achei muito, muito emocionante mesmo. Olha, ela ficou profundamente emocionada mesmo. É a vida dela, vida, é a história dela,
é essa o vila, Chaves. é a Chiquinha, é o seriado, é o X-Perito, é o Chaves aí. Os viu? lugares têm cheiro também, né? Não A sei se memória né? olfativa né? existe, Você chega é num lugar, você fortíssima. fala assim, gente do céu. Eu tenho muito. Você tem isso? Eu Você tenho vai naqueles muito. lugares, ou você lembra exatamente daquele Você cheiro. nem precisa ir ao lugar. Não. Basta a lembrança, vem acompanhada impressionante. do perfume, do aroma, do odor. E é muito legal. maluco. E foi um pecado, né? Porque todos eles têm uma rusga com alguém. Pode não Sim. ser com o Roberto Bolanhos, Nossa. aí pode ser com o Carlos Villagrán, que é o Kiko, ou pode Oh, ser... não escapou nem o Rubem Aguirre, o professor Gente. Girafales. Quando ele escreveu o livro, pronto, ferrou. Agora, por isso que o Edgar Vivac é essa história que o Vlad está falando. Vai fazer o livro, só vai demora ser só depois que divulgado quando morrer. Que coisa curiosa, né? Coisa mais os triste Chaves, mesmo. o seriado, todos os episódios, todos os programas têm uma magia. Porque pensa num programa onde um cidadão pode fumar cigarro, o outro pode fumar charuto, a mulher pode bater no homem, o homem bate na criança e nada disso agride o moral e os bons costumes do mundo inteiro. É impressionante a magia do seriado É Chaves. verdade. É politicamente incorreto. Total. Totalmente. Mas era o mundo incorreto Não é? naquela época, né? O Bem chicote, isso né? mesmo. Tchá, você lembra do seu barriga com o negócio? Tchá, no chicote. Tchá, imagina. O que o seu Madruga dava de peteleco na Chiquinha era uma coisa Seu absurda. barriga só tomava porrada quando chegava Só na vila. também. Muito louco. Mas a gente volta lá já já. Bom, tem uma foto aí, qual? Da Chiquinha também? Adorei. Vocês estão vasculhando a minha vida. Vai lançar livro também, pelo amor de Deus. Vocês estão vasculhando o meu passado. Bem que eu sabia. Tá vendo? Este Olha rapaz é só. um impostor que está fazendo isso, porque eu tenho barba e esta pessoa Não tem. Não, Entendeu? mas eu te assistia. Era você. Era você. Muito legal, adorei a Vocês são montagem. terríveis. Eles são terríveis. Não, pior que não é mesmo, montagem, é viu? verdade. É verdade? Que ódio, tudo aqui é verdade. É você que tá com ela? Na época do Morning Show, Ah! o nosso brilhante diretor teve a ideia. Um abraço, Denis Denis Salles. Salles, não é Denis É. Salles. E aí ele falou, Thiago, você vai entrevistar a Chiquinha, só que vai de Kiko. E aí, hein? É claro, eu fui com muito gosto. Ai, né? é você mesmo, uma montagem, que legal! Ai, legal! Mas é muito legal! Não, mas foi muito o máximo bacana. que eu tenho dela é um autógrafo só. Não, mas Nunca foi muito tive com bacana. ela mesmo, apesar de não gostar mais dela. É, a gente gosta da Chiquinha, né? A gente gosta Agora, da Maria Chiquinha, não Antonieta da de Maria las Antonieta Neves. de las Neves. E a gente olha Ai, para ai. Maria Antonieta e não consegue mensurar o quanto de tempo já passou. Uhum. Porque assim, a Maria Antonieta já usa aparelhos auditivos, ela já não Já tem ficou mais a tão mobilidade doente, que ela, não tem, que ela tinha. mas faz show ainda, hein? Faz show, faz as giras, ainda. que são as Turnês. As turnês, exatamente. Então, assim, é muito bacana que essas pessoas, e para mim é um privilégio de pessoas que fizeram parte da minha história, eu poder conhecer pessoalmente e falar, é de verdade, né? Porque às vezes a gente acha que Exatamente, não é. exatamente, viu? Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV, né? E vamos para a nossa primeira página, porque hoje eu acho que vale continuar falando em relação a ameaças às mulheres. A gente sabe que tem ameaça de tudo quanto é tipo nas redes sociais, não é? Aí através da internet, a homens e a mulheres também. Mas a gente está numa fase em que se tem visto mais esse tipo de coisa em relação às mulheres. E a gente vai falar do que aconteceu com a Paola Carosella, que é uma das estrelas do MasterChef na Rede Bandeirantes de televisão. Ela está numa fase, né, que todo mundo, inclusive, está estranhando. Eu que adoro a atuação da Paola, não tenho gostado muito não, porque ela está mais agressiva, mais durona e às vezes ela radicaliza que ela acaba sendo grosseira com os participantes mesmo, com os candidatos lá ao prêmio de melhor chefe de cozinha, melhor culinarista. Bom,
Mas isso é uma outra coisa, né? A gente pode não gostar da atual fase em que ela está, ela se distanciou daquela Paola que ela sempre foi, rígida, querendo, né, qualidade nos preparos, com a comida, o zelo com a comida, contra o desperdício. Enfim, ela era uma professora do pessoal que estava lá. Então essa era uma imagem boa e sem deixar de ser humana. Aquela coisa, aquele velho chavão precisou endurecer sem perder a ternura jamais. Ela seguia bem esse tipo de coisa. E de repente a gente não sabe o porquê, bem na melhor fase da carreira dela, vamos dizer assim, como jurada de um reality de culinária, ela dá uma guinada que está realmente provocando estranheza, alguns comentários, e já começa a gente ver a se desenhar aí uma polêmica em torno desse tipo de linha que ela pegou agora de atuação. Enfim, o que acontece? Acontece que qualquer motivo é motivo para pessoas mais agressivas nas redes sociais. E uma dessas pessoas, um desses haters, vamos dizer assim, né, dos odiadores, eles querem o quê? Querem é detonar mesmo, com muita agressividade. Então, alguém ali que não concorda com essa linha de atuação dela, diz que queria dar na cara da Paola, para vocês terem uma ideia. E ele escreveu bem assim, olha, gente, eu tinha até uma foto do post dele, ele fez isso, se eu não me engano, pelo Instagram ou pelo Twitter, que ele fala assim, sou só eu ou a impressão? Sou só eu que queria dar na cara, dar um tapa na cara da Paola? Ele pergunta isso no dia que o reality é exibido e no dia que ela deu uma engrossada feia ali. Só que ela viu a mensagem. Ela viu e resolveu não deixar barato. Ela viu e foi para o confronto. Ela viu e se posicionou em relação a isso. E ela deixou, e ela toca nesse tema que a gente tem tocado aqui, mais ainda desde o escândalo aí envolvendo o ator Zé Maier, que, né, esse tipo de coisa é crime, assédio moral, assédio sexual, abuso, agressividade, essas coisas de realmente pensar em agredir uma mulher, mesmo que seja verbal, isso vai por um outro caminho. Aí a Paola pegou e escreveu uma coisa. O que ele disse, um tal de Mr. William, era o codinome, ele já apagou tudo, já arrepiou carreira, pra vocês terem uma ideia. Mas ele escreveu assim, só eu tenho vontade de dar na cara da Paola, mulher ridícula e grossa, disse o rapaz. Ciente disso, a Paola não ficou calada e rebateu. Acho que não, tem outros também. Fique à vontade, vem me dar na cara quando você quiser. Só lembra que é crime, disse ela, né, através das redes sociais. E aí ela citou realmente a mensagem que é a mensagem do momento, é a mais atual. Ontem nós usamos a camiseta aqui, ela termina o recado dela justamente dizendo, mexeu com uma, mexeu com todas. E a partir daí o cara apagou a mensagem, sumiu, não conseguem aí ver por onde é que ele foi, né? Ninguém ainda nem se preocupou em dar uma rastreada de tanto que ele mostrou que realmente ele ficou com medo, né? Da ridícula, da grossa. Por que as pessoas, elas gostam, mas elas gostam de falar que o artista morreu? Qual é que eu não sei, é o mas grande barato, gosta que de é verdade. mórbido, gente. E outras, imagina só que você que gosta de fazer essa história poderia ser tua mãe. A tua mãe, você imagina só o susto que você levaria? Que notícia prazerosa você saber, entendeu? E colocar uma das maiores atrizes do Brasil, eu tava lembrando do personagem dela, da Emma Thompson. Sim. Lá em Tá Mundo Bom. Gente, para com isso, né? Vamos usar o tempo para coisas úteis. Se não tem o que fazer, vai fazer caridade. É verdade, vai trabalhar um pouquinho. Vai fazer caridade, procura um orfanato, procura um lar de idosos, vai fazer a diferença na vida das pessoas. Agora, ficar escrevendo notícia falsa, e às vezes são recheadas de vírus, né? Porque você vai lá clicar naquela história, pega tudo, senha de cartão de banco, senha do site que você gosta de comprar, pega tudo. Então, tomem cuidado. Na hora de clicar lá, veja se o site é sério antes de dar o ok.
É difícil, Sim, né? porque a gente está vivendo essa fase das notícias fakes. Isso tem preocupado jornalistas do mundo inteiro, veículos de comunicação do mundo inteiro. Então, vai prestando atenção, porque tem umas coisas que às vezes a gente lê estranha e que começa a dar um indício de que aquilo não é verdade, né? Não é tão difícil detectar assim não, tá? Principalmente notícia de morte, se procura os grandes Sérgio Malandro, veículos, né? Silvio Tanta Santos, gente, Laura né? Cardoso e tantos outros que... É Renato verdade. Aragão, né? que a esposa foi parar no hospital por conta da mentira. Ela teve um Exatamente, problema de lembra depressão disso? porque falaram que ele tinha morrido. Ele tinha acabado de sair do hospital. E aí as pessoas esquecem que os artistas têm família. E também nessa entrevista... Fizeram com o Nelson Rubens aqui, Pois lembra? é. Com o Lembra Nelson que ele entrou ao Rubens vivo? fizeram isso, ele entrou ao vivo. Estamos no falando com programa. assombração? Exatamente. O pessoal, É uma gente, não loucura, perdoa. gente, não a pode. Maria Zilda fez uma relação assim que eu não gostei muito. Qual foi? Dela falar que o público de teatro é mais fiel do que o de público TV. de televisão. Infelizmente, hoje no Brasil, parte da população vai ao teatro porque tem lá os artistas da televisão. A cultura é essa, as pessoas vão lá e falam, eu quero ver aquele artista de perto. Falar que o artista de televisão não é fiel, não sei, eu acho O que ela foi público de infeliz nessa TV. colocação. Talvez os Eu diretores acho que da ela sua tá emissora magoada, sejam né? fiéis com o seu trabalho, que é uma lástima, entendeu? Porque não conseguir Ela é boa. reverenciar o seu talento, E chamar o público de televisão de traiçoeiro. eu acho que não é o público. Eu acho que ela quis mandar mensagem pra alguém e derrapou no meio Só do se caminho. Você acha? Eu acho. Eu achei que ela deu na cara do público. Porque o público não merece, não é? Tá, foi assim. Ela tem que uma ela visão fez. equivocada de como o público se comporta, o público de televisão e o público do teatro, porque eles vão, parte do público vai justamente por conta da televisão. Tem muito a ver, né? Até difícil. cinema, quando os filmes são com os artistas das Não novelas, é? dão Não mais vende, que é uma bilheteria. coisa. Eu acho que ela bateu no lado errado. Você parece tem, assim você que o tem diretor razão. chega assim, ó. Porque isso é coisa de direção, de emissora. Não Quero é do escalar a público. Sônia Abrão. Agora vamos pra rua. Olha, o que você acha da Sônia Abrão? Sônia Abrão? O que você acha da Sônia Abrão? Sônia Abrão, Me Sônia Abrão? escala não, sou muito cadastrona. Não pense nisso. E não acontece, Maria Zilda. Então, assim, eu acho que as pessoas da emissora onde você sempre trabalhou, elas esqueceram de você. E esqueceram de uma forma errônea. Porque o seu talento nunca pode ser É esquecido. verdade. E assim, é aquilo que a gente está falando na primeira página. A gente sente o carinho do público por ela a partir do momento que ela aparece numa novela, que foi no Eita Mundo Bom, né? As pessoas não têm, as pessoas têm memória, as pessoas reconhecem, tiram, ela fala assim, mas as pessoas só querem tirar selfie com o artista que está na crista da onda, artista que está fazendo novela. Mas isso sempre foi assim, né? Mas a gente encontra tanta gente Sônia, famosa. sempre foi assim, não foi? Mas isso sempre Na foi tua época assim. do jornal é quem lá... tá no momento, Não é? né? Você colocava na coluna quem tava na crista da onda. O cara da novela das 7, das 8, das 9, o porque as apresentador. coisas, né, elas vão cada dia revelando, ou novos trabalhos, ou novas pessoas, novos artistas mesmo, o público vai tomando conhecimento, isso com certeza é assim mesmo, mas ela vem se queixando do espaçamento mesmo de convites para fazer novela, mas... Vamos Atenção, aguardar. Record, atenção, SBT. Porque às vezes tem isso também, Não, né? tem, imagina. Que a pessoa acha que tá com... Nossa, alguém tem vontade de dar na cara da Paola como eu, é só impressão, é bonitinho escrever esse tipo de coisa, eles acham, porque são protegidos pelo anonimato. E a gente já falou aqui há muito tempo que, olha, cada vez menos a casa, a internet é a casa da mãe Joana, cada vez menos é terra de ninguém. Hoje os métodos são os mais modernos possíveis para você rastrear qualquer engraçadinho desse, né, e saber direitinho de quem se trata e ela poder processar. Ela poder fazer com que ele pague judicialmente por esse tipo de coisa. É possível sim, então vocês podem parar com esse tipo de agressividade. Não gostar, como eu estava falando no começo do nosso comentário, da atitude dela ter mudado o tipo de comportamento, ter ficado mais durona ainda, mais agressiva e, como eu disse, muitas vezes grosseira assim com os participantes, ao invés de ensinar, orientar, né, é aquela coisa mais de intimidar e às vezes até de jogar para baixo mesmo, né? Duvido que uma receita
de alguém que acabou de levar uma dura muito dura, não só aquela coisa de alguém firme e falar, não é assim que você está fazendo, está errado, mas vai por aqui, vai por ali, faz de outra maneira. Não, as coisas ali estão realmente ficando mais pesadas. É diferente você fazer um comentário desse, falar, poxa, qual é? O que aconteceu? É a direção do programa que está pedindo para que ela mude? É porque a Paola vai ter um programa só dela, devido ao sucesso do programa do Jacquin, o Fogaça também tem um programa só dele no canal a cabo. Em função disso que ela já vem desenhando uma nova linha de atuação para aplicar no programa que ela vai apresentar absolutamente sozinha, no espaço que vai ser apenas dela. Então você pode questionar um monte de coisa, gente, sabe? Com educação, com um argumento, né? É aquele velho ditado também, não aumenta a voz, melhora seu argumento. Aí é por esse caminho que as coisas realmente funcionam. E para ela, eu acho que fica um aviso, não através de uma coisa tão grosseira, agressiva, né, cheia de ódio, de rancor, como essa que a gente viu aqui, que eu tô lendo aqui para vocês, né? Mas o pessoal não espera que hoje em dia as mulheres reajam, né? Quando a coisa acontece, sai correndo, sai de fina. Mas você pode fazer as coisas de uma maneira muito melhor. Ela não está se furtando a críticas ao trabalho dela, ela está mostrando um outro comportamento, as pessoas podem discutir isso e ela pode até esclarecer o público o que está acontecendo. Se ela acha que estiver acontecendo, de repente para ela não está acontecendo nada. Ela está agindo muito naturalmente, mas que ela é o foco das atenções agora, com toda certeza, com toda certeza. Agora, daí não justifica fazer esse tipo de coisa. E vocês veem que é tanta covardia, mas é covardia mesmo, que assim, o cara some, desaparece, ele não apagou só a mensagem, não, sumiu das redes sociais, como se não fosse mais achado. Imagina, já está printado, é fácil achar, é outra coisa. A mensagem dele, vou repetir, é a seguinte: só eu tenho vontade de dar na cara da Paola, mulher ridícula e grossa. E a resposta dela veio no ato. Acho que não, escreveu ela, né? Fique à vontade. Acho que não. Outros também. Fique à vontade. Vem me dar na cara quando quiser. Só lembra que é crime. Mexeu com uma, mexeu com todas, que é a frase que está sendo promovida aí por todo mundo nas redes sociais e que começou com a história do Zé Maia. Tá certa a Paola, né? Esse tipo de coisa merece uma resposta, merece mostrar mesmo que a pessoa não tem medo, que está posicionada, que sabe como tem a maneira de chegar a essas pessoas que entram nas redes sociais somente para atacar, somente para detonar e não tem nenhum argumento. E já começa assim, porque na internet tem essas coisas, né? Só eu que isso, tem frases, tem jargões. E ele aproveitou esse justamente para falar em agressão e dar tapa na cara da Paola. É o que ela falou, vem dar, fica à vontade. Agora lembra que é crime, viu? Mexeu com uma, mexeu com todas. Tá certíssima, Paola Carosella. Agora para de pegar pesado, né, Paola? Tá pegando de verdade. Isso quando as pessoas estão reclamando aí, não é sem motivo, não, tá certo? Fica a dica, como se diz. Uma outra coisa, gente, como nós estamos ainda falando em internet, em redes sociais, essa história de inventar a morte de pessoas, né? Pessoas conhecidas. Claro, senão não tem graça, né? Assim que eles pensam. E a Maria Zilda, ela deu uma entrevista para um programa Lá Vem. Eu vou lembrar direitinho o nome do programa, que é apresentado pelo Chico Canindé. E realmente ela falou dessa história, que ela já foi dada como morta, tida como morta 4 vezes. 2 vezes mataram ela com AIDS, uma outra vez foi um acidente, teve uma outra vez aí também que era qualquer coisa nesse sentido. E o que ela estava falando é isso, que se você for ligar para esse tipo de coisa, você acaba louca, mas que é uma coisa absurda realmente que aconteça. Qual é o prazer, onde é o prazer, né, encontrado por essas pessoas para partirem para esse tipo de coisa? É muita crueldade, é querer ver o mal do outro também. E fora isso, ela se queixou do tempo em que ela está ausente da televisão, embora ela tenha feito Sangue Bom. É que ela fazia muitas novelas, uma atrás da outra. Ela mesma diz, a partir da década de 70, ela foi o estouro da televisão, rainha das telenovelas.
telenovelas, mas depois as coisas mudam, né? O mundo muda, a televisão muda, essa coisa toda. E, aliás, ela deu essa entrevista no programa Senta Que Lá Vem, apresentado pelo Chico Canindé. E aí, o que acontece? Ela está se queixando do público. Ela fala que o público de televisão não é fiel, é um público que trai, que vai te abandonando. Ela fala, o público do teatro é muito mais fiel, ele te segue a vida toda, mas o público de televisão não. De repente você sai de moda, de repente você não é mais aquela pessoa tão desejada para as novelas. Ela faz uma crítica muito contundente em relação ao comportamento do público e ela mostra um desencanto em relação a isso, né? Ela queria ser mais convidada para as novelas e sentir que o público sente falta dela. Mas sente, Maria Zilda, por quê? Como é que a gente percebe isso? Nós percebemos, nós que trabalhamos, né, com noticiário de televisão, com cobertura do meio artístico, quando você apareceu na novela do Valcir Carrasco, não é? E aí as pessoas começaram a comentar, puxa, olha que legal, que papel interessante, que como ela tá bonita, penteados de época, modelos de época, ficam muito bem na Maria Zilda. Então você entende que esse público existe sim, o que muda são as emissoras de televisão, direção, claro que vem aí novas gerações que não conhecem tanto o trabalho, mas que se vem um trabalho de determinado ator ou atriz, começa a apreciar também, agrega ao invés de ignorar, então não fique tão triste ou tão abalada com esse tipo de realidade, não pense que você não conta com o carinho do público, porque conta e muito, e isso ficou muito, muito claro, pelo menos para mim, acho que para os meus colegas também, quando você apareceu em Itamundo Bom, porque aí realmente foi uma coisa muito legal, tá certo? Agora, o que ela fala de você passar a ignorar essas notícias de morte, ela tem toda a razão, porque senão fica louca de verdade. O pessoal escolhe até o tipo de morte que quer dar a determinada pessoa nos boatos, nas notícias fakes, que infelizmente são um efeito colateral aí das redes sociais, tá certo? Vamos abrir a nossa roda aqui da fofoca com o Vladimir Alves do site Buchicha aqui com a gente. Boa tarde, Vladimir. Boa tarde, tudo bom, tudo querido? Bem? Tudo em paz. Jóia. E também, bom, o Vladimir tá no melhor para você. Exatamente, todos os dias, às 10 da na manhã. hora da fofoca. Na hora da fofoca, aqui na Rede TV, com Mariana Leão, com Celso Zucatelli, com Edu Guedes, todos os dias trazendo as últimas dos famosos. Tá certo, e também no site o Buchicho, né? Sim, todo quentíssimo, bombando sempre. E ó, antes um pouquinho do melhor para você, tenho Tá Sabendo, quer dizer, você já começa a sua manhã a partir das 9h30 da manhã aqui na nossa Rede TV, sabendo de tudo das celebridades, sabendo de tudo sobre o mundo artístico, né, Thiago Rocha? Boa tarde, tudo Sônia bom, Abrão, querido? boa tarde, boa tarde para vocês aí de casa. E você é contratado e não quer chamar porque tem contrato. Você lembra da própria... Quem? Oh, meu Deus do céu. Que reclamou também nas redes sociais, falou que estava... Joana Fon? Joana Fon, claro. A Joana. Entendeu? A Joana em Malhação, esses dias. Mas como é que se dispensa, entendeu? Aqui o mercado mudou, porque talvez eles estavam acostumados naquele lance do contrato de 1 ano, de 2, de 3, 4 anos. Não, isso também mudou, né? Né? Que Aí agora, é que tá. se você tem a novela, você trabalha. Se você não tem, você tá não fora. trabalha. E se você está contratado, não pode escolher personagem. Aquilo que tiver, o papel que quiserem para você, você tem que ir lá e fazer. Coisa que o Chay Suede já está contestando. Acho que você está se precipitando, Chay. Não está com essa bola toda ainda para fazer isso. O Antônio Fagundes está. Tanto que ele tem reuniões com outros atores da Globo na casa dele, na emissora, né, para discutir atuação, discutir atitudes da empresa, fazer. Ele pode, ele tem uma história solidamente construída. Para quem não tem, acho que ele fica meio complicado, né? E existe um peso também. Você lembra quando ele migrou da Record para Globo? Que ele foi fazer, se não me engano, foi Império? Foi, que aí a Record não existia na história dele, eu lembro E que aí disso. todo mundo falou assim, gente, quem é esse cara? Parece que ele, né? Ele tinha começado justamente dali e não tinha existido Rebeldes, que também fez muito sucesso. Fez mesmo. Isso é uma coisa que a Sofia Abrão sempre fala, ela é sempre muito grata a Rebeldes, que foi a novela que mostrou... Que revelou, né? Pro grande público. E eu acho que a pressão que ele sofreu, porque não é todo mundo que está preparado para tomar uma porrada e falar assim, meu Deus, porque todo mundo estava assim, maravilhoso, foi bárbaro. Mas foram 3, 4, 5
capítulos. Você não conseguiu fazer uma novela. Depois você viu que ele fez uma outra novela, não teve o mesmo êxito. A mesma coisa, o mesmo peso, né? Então, assim, precisa tomar cuidado, sabe por quê? Todos nós que trabalhamos em televisão, nós somos jogadores. Claro. Mas existe o campo e existe a bola, que não nos pertence. Então a gente só faz parte de um núcleo que está E acontecendo. a gente não joga sozinho, não adianta, né? É isso aí, porque às vezes você acha que você é o dono do mundo e não é, que você pode exigir e não pode. É verdade mesmo, viu? Olha, ainda dentro desse assunto de redes sociais, porque essa semana passada já tinha essa história de que o Edgar Vivar, o seu Barriga, estava com mal de Alzheimer e que ele mesmo teria comunicado esse diagnóstico ao seu público, aos fãs eternos do seriado Chaves. E isso pegou o Edgar desprevenido. E como ele está para vir ao Brasil e a produção do Ratinho teve inclusive na casa do Roberto Bolanhos, né? Já fez matéria com o Edgar, eles são amigos. Ele resolveu desmentir isso aqui no Brasil através do programa do Ratinho, mandando o recado lá do México para o Ratinho aqui no Brasil, que o Ratinho inclusive colocou no programa dele, e nós vamos mostrar para vocês, falando que não é nada disso. Ele faz até uma ironia no final da fala dele, quando ele fala, tem mais uma coisa, que eu não esqueci, ele faz assim, né? Ele faz bem isso, que ele vem para o Brasil no final desse mês agora e vai fazer uma série de shows. Vamos ver o recado dele? Aí a gente comenta aqui. Vamos lá. Oi, Ratinho, meu amigo, boa noite. Você viu o que inventaram agora? Já tentaram me matar tantas vezes e agora devem achar que eu esqueci de morrer. Enfim, não se preocupe. Estou super bem de saúde aqui no México e indo para o Brasil no final de abril. Apresentarei meu novo show. Espero ver todos vocês lá. Tem uma outra coisa que não esqueci. Quando você vai pagar o aluguel, Ratinho? Beijos para todo o Brasil. Seu amigo Edgar Vivar. Que bonitíssimo, né? Muito legal. Ele é muito bem-humorado, mas é o que ele falou. Pois é, falaram e eu esqueci de morrer. E não obedeceu os boatos, sabe, gente? Desculpa. E realmente ele veio para o Brasil e é o que ele falou, estou muito bem de saúde aqui. Muito né? bem, está lembrando de tudo. E inclusive, falar em morrer, falar em morte, o Edgar Vivar vai lançar um livro de memórias. É mesmo? Ele vai contar coisas sobre a vida dele. Tem muita gente até que não sabe, ele já fez